Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raal. Hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro de 2016. Essas são imagens ao vivo da capital paulista. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. Amanhã, quando os norte-americanos irão às urnas escolher o sucessor de Barack Obama na presidência e novos representantes no Congresso, eleitores de 9 estados vão decidir também se o consumo de maconha deve ou não ser legalizado. No Brasil, a descriminalização do uso de maconha está em discussão no Supremo Tribunal Federal. No início deste mês, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo divulgou parecer em que defende a descriminalização da maconha, mesmo reforçando os malefícios associados ao consumo de drogas, por considerar que a criminalização dificulta o acesso à informação sobre prevenção. Você é a favor da legalização da maconha? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Polícia encontra corpos dos 5 jovens que estavam desaparecidos há 2 semanas em mata de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Produção de veículos no Brasil cai 15,1% em outubro e o resultado do setor é o pior para o mês desde 2003. Cientistas comprovam tratamento precoce reduz sintomas do autismo. Divida sua opinião com a gente, participe do jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente começa essa edição com a informação de que 5 corpos foram encontrados em uma mata de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Eles são o mesmo dos 5 amigos da Zona Leste que desapareceram há 17 dias, quando iam para uma festa em Ribeirão Pires. A polícia confirmou agora há pouco essa informação. Hoje as mães foram ao IML para fazer o reconhecimento. Os parentes chegaram ao IML no fim da manhã. A mãe de um dos jovens se desesperou antes mesmo de fazer o reconhecimento. Elas preferiram não falar com a imprensa. O ouvidor das polícias, que apura o envolvimento de policiais no caso, teve acesso às fotos dos corpos. Ele viu sinais de execução. Os 5 tinham perfurações de arma de fogo. Foi execução porque um deles estava amarrado com aquele arranha-gato, que é de plástico, e isso daí foi pego desse jeito, o corpo dele. Olha, os corpos estão em uma decomposição muito grande, assim, você não consegue visualizar isso, né? Se existia tatuagem, não. Tudo indica que os corpos são dos jovens desaparecidos no último dia 21. Uma tatuagem identificou um deles. Mas, de qualquer maneira, eles vão ter que colher DNA para ter a exatidão que aquelas pessoas pertencem aos meninos desaparecidos. Uma prótese na coluna e uma fralda encontrada junto ao corpo indicam que se trata do cadeirante, que fazia parte do grupo. Tem as roupas, os vestimentos, mas eles estão vendo o físico, né? E com certeza, com essa cirurgia que houve na coluna de um deles e tinha fralda, tá mais assim notório, mas os indícios são muito grandes que era o cadeirante. O local que os corpos foram encontrados fica na zona rural do município de Mogi das Cruzes. Um morador da região entrou na mata para coletar eucalipto e notou que os corpos estavam lá. O repórter Bernardo Armani acompanhou o trabalho dos peritos na mata fechada. Ele percebeu que haviam muitos urubus sobrevoando essa parte aqui de mata bem fechada. Os bombeiros vieram, começaram a escavar e encontraram 4 corpos. Uma informação importante, os policiais disseram que foi encontrado um 5º corpo no mesmo local. O conselheiro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos considera que esse é o indício fundamental na investigação. A perícia vai dizer e poder constatar de onde veio essas balas. É certo que a questão de ser ponto .40, a corregedoria tem que intensificar para identificar. As fotos de Jones, Jonathan, Kaique, César e Robson ainda estão no site da Polícia Civil como desaparecidos. As famílias protestaram na semana passada, pedindo mais empenho na investigação. O secretário de Segurança Pública recebeu os parentes para uma reunião
e colocou a polícia à disposição. Os 4 jovens que têm passagem pela Fundação Casa saíram do Jardim Rodolfo Pirani, na Zona Leste, e iam para uma festa numa chácara em Ribeirão Pires, no último dia 21. O grupo teria um encontro com meninas que conheceram pela internet e combinaram que Jones os levaria até o local. No dia seguinte, o carro que o grupo saiu foi encontrado numa das vias de acesso ao Rodoanel. O perfil das jovens que teriam marcado o encontro foi apagado, o que reforça a suspeita que o grupo foi vítima de uma emboscada. Agora, essa situação de execução de tiro na cabeça, a gente parte por um princípio de uma milícia que possa estar acontecendo naquela região. As mães dos jovens relataram conflitos anteriores entre eles e a polícia. 3 dos jovens seriam acusados de matar um policial. Robson, o cadeirante de 17 anos, ficou paraplégico depois de ser baleado pela polícia em 2014. Nessa mesma abordagem, os policiais teriam feito 14 disparos e outro jovem teria morrido. O áudio em que um dos jovens relata que foi parado pela polícia minutos antes de desaparecer também está com o conselho. Acabei de tomar um enquadro ali, os polícia tá me esculachando, não vai ter como encostar aí nas 2 pistas não, mano. Cê é louco, o bagulho tá louco. Bem, agora a gente fala sobre o Exame Nacional do Ensino Médio que aconteceu neste fim de semana. A Polícia Federal deflagrou 2 operações para reprimir fraudes no exame. 11 pessoas foram presas. A Operação Jogo Limpo foi realizada nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Tocantins, Amapá e Pará. E a Operação Embuste aconteceu em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa utilizava uma central de telefonia celular para repassar os gabaritos de provas para os candidatos. A quadrilha cobrava até R$180 mil pelo gabarito. O principal alvo eram os cursos de medicina. E quase 6 milhões de pessoas fizeram o Enem. Um novo exame está marcado para dezembro. Isso para os candidatos que foram impedidos de fazer as provas por causa das escolas ocupadas. O sentimento é de alívio para a maioria dos estudantes. Foi cansativo, mas aleluia, acabou, né? Os candidatos responderam a questões de física, ciências humanas, linguagens, matemática e a temida redação. Mais de 271 mil estudantes em todo o país tiveram as provas adiadas para o início de dezembro por causa das ocupações de escolas e universidades, por manifestantes que protestam contra a PEC 241. Enquanto as provas eram aplicadas, a Polícia Federal prendeu 11 pessoas em 8 estados suspeitas de participar de um esquema para fraudar o exame. Aqui em Minas Gerais, o alvo era uma organização criminosa especializada em burlar o processo seletivo para ingresso no ensino superior, sem o cumprimento dos requisitos legais. Os criminosos usavam uma central telefônica para passar o gabarito das provas aos candidatos. Na era da informática, na era das coisas mínimas, né, das coisas pequenas, dos aparelhos eletrônicos que se colocam no ouvido e que a gente realmente, né, não consegue perceber a olho nu, a gente pode realmente dar um resultado operacional, né, garantir a lisura do certame e dar uma maior tranquilidade para os candidatos. Em algum momento houve até dúvida com relação ao sucesso do Enem, né? E a gente conseguiu fazer com que 97% dos inscritos tivessem condições de participar do Enem 2016. E além dos suspeitos presos por tentarem fraudar o Enem, centenas de candidatos foram eliminados e muitos também faltaram. A repórter Vanessa Lima é que tem as informações. Boa tarde, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. 30% dos inscritos, cerca de 2,5 milhões de estudantes, não compareceram. É o maior índice em 7 anos. 768 estudantes foram eliminados já dentro das escolas por descumprirem alguma regra, como, por exemplo, usar boné, não levar caneta preta ou o celular tocar no meio da prova. O gabarito será divulgado nesta quarta-feira, mas as notas só saem em janeiro. Nos dias 3 e 4 de dezembro vão fazer os testes mais de 271 mil estudantes que deixaram de fazer agora por causa de escolas ocupadas. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, com as informações de Brasília. Bem, agora a gente fala da eleição nos Estados Unidos. Os americanos vão às urnas amanhã para decidir quem será o novo presidente do país. Na disputa estão a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump.
A jornalista Luísa Torres explica como o resultado da eleição pode afetar a vida dos brasileiros e o que muda nas relações entre os dois países. Confira. A um dia das eleições, a maior potência do mundo está dividida. Em uma pesquisa recente, mais de 50% dos eleitores norte-americanos afirmam que não confiam nem na Hillary Clinton, nem no Donald Trump. Então, muitos dos eleitores, eles vão votar contra o outro candidato. Ele não vai votar na Hillary porque ele acredita na Hillary, mas porque ele repudia o Trump. E vice-versa. Para o professor de política norte-americana, seja qual for o vencedor, as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos continuarão sólidas. Já do ponto de vista econômico, ele explica que poderemos sentir os efeitos de medidas protecionistas, que buscam favorecer o mercado interno americano, já anunciadas pelos dois candidatos. O que mais pode afetar o Brasil, segundo especialistas, é em relação à imigração. Atualmente, vivem nos Estados Unidos cerca de 1 milhão de brasileiros, a maioria de forma ilegal. E eles podem estar com os dias contados por lá, caso Trump seja eleito. É que o candidato republicano, além de criar polêmica ao dizer que pretende construir um muro na fronteira com o México, prometeu deportar todos os 11 milhões de imigrantes latinos ilegais e dificultar a entrada de estrangeiros. Os brasileiros gostam de ir para os Estados Unidos, gastam bastante dinheiro lá. Eu acredito que eles vão perder bastante se fizerem isso. Luísa é baiano, mora nos Estados Unidos com a família há 11 anos. Apesar de ter permissão para morar no país, diz que o clima é de incerteza. Como um brasileiro, você se sente como se é o nosso futuro nos Estados Unidos? Bom, e segundo as pesquisas, Hillary Clinton tem uma vantagem entre 3 e 5 pontos percentuais no país. Mas nos Estados Unidos são 50 disputas. O que conta é o resultado em cada um dos 50 estados americanos. E nessa conta, Hillary tem uma vantagem ainda maior. Outro detalhe curioso é a possibilidade de se votar antes da hora. E 1/3 dos eleitores já votou. E o resultado dessa votação antecipada mostra Hillary Clinton na frente. Além disso, teve um comparecimento recorde dos latinos, que em geral preferem a democrata. Os dois candidatos vão fazer campanha até o último minuto. No fim de semana, o diretor do FBI informou que não encontrou nada que incrimine a ex-primeira-dama nos mais de 600 mil e-mails descobertos recentemente nos computadores e celulares da principal assessora de Hillary. Amanhã, Hillary e Trump irão para Nova York, onde vão votar. Bom, e além de escolher o sucessor de Barack Obama na presidência, novos representantes no Congresso, eleitores de 9 estados americanos vão decidir também se o consumo de maconha deve ou não ser legalizado. Aqui no Brasil, a descriminalização do uso de maconha está em discussão no Supremo Tribunal Federal. No início deste mês, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo divulgou um parecer em que defende a descriminalização da maconha, mesmo reforçando os malefícios associados ao consumo de drogas. Eles, então, defendem porque eles consideram que a criminalização dificulta o acesso à informação sobre a prevenção do uso da droga. E você é a favor da legalização da maconha aqui no Brasil? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente e participe. Use a hashtag #LinkRecordNews. Você também pode opinar por meio do nosso WhatsApp. Anote aí o número, DDD 11, número 95307-1851, e a gente aguarda a sua participação. Bom, enquanto você participa, a gente segue aqui com outros destaques. A poluição na Índia chegou a um nível tão alto que as aulas nas escolas foram canceladas. É verdade. Hoje, inclusive, líderes mundiais discutem em Marrocos medidas sobre o acordo do clima. A reportagem é da correspondente Cíntia Godoy. Há uma semana, a capital indiana está coberta por uma cortina tóxica de fumaça. Os níveis críticos de poluição, os piores dos últimos 17 anos, forçaram as autoridades a fecharem escolas por 3 dias e interromperem o serviço de obras e fábricas. De máscara, moradores protestaram contra a poluição. O nível de partículas nocivas está 90 vezes acima do permitido pela Organização Mundial da Saúde. O ministro do Meio Ambiente de Nova Delhi disse que qualquer um que colocar fogo em lixo e resíduos vai ser repreendido. Tudo para evitar que mais gases tóxicos sejam liberados. Moradores da cidade dizem que a situação ficou pior depois da queima de fogos de artifício num festival na semana passada.
A partir de hoje, líderes de quase 200 países se reúnem durante 10 dias em Marrakech, no Marrocos, para discutir formas de colocar em ação o Acordo do Clima de Paris, fechado no ano passado. Mas a ONU já alerta que muitas das metas estabelecidas não serão suficientes para diminuir de fato a emissão de gases poluentes. Uma previsão que preocupa diante dos impactos da poluição. Um relatório recente do Unicef revela que 600 mil crianças com menos de 5 anos morrem todos os anos por causa do ar tóxico. A situação é pior aqui na Ásia, onde 620 milhões de meninos e meninas vivem em ambientes contaminados. De volta ao Brasil, um fotógrafo usa rostos indígenas para alertar sobre o desmatamento na Amazônia. Em vez de pincéis e latas de spray, o fotógrafo francês Philippe Echarroux usa um projetor, um gerador portátil e fotografias digitais. O artista é o responsável por uma série de retratos iluminados do povo indígena Paiter Suruí, de Rondônia. Os rostos são projetados em árvores ancestrais da Amazônia. Felipe quer chamar a atenção para o desmatamento das florestas indígenas, que têm sofrido com invasões de terra de garimpeiros e madeireiras. As fotografias vão ser expostas numa galeria de Paris, na França, de 10 de novembro a 15 de dezembro deste ano. Lindas imagens. Bem, no próximo bloco você vai ver: produção de veículos no Brasil cai 15,1% em outubro. E o resultado do setor é o pior para o mês desde 2003. E ainda as histórias de quem apostou no plano B da carreira profissional, investiu em gastronomia e comemora os resultados. Tudo isso é daqui a pouquinho. Até já! 3h21 no horário brasileiro de verão. Link Record News de volta com mais informações. Agora a gente fala de política. Depois de uma semana de feriado em Brasília, a votação da reforma política promete movimentar o Congresso nos próximos dias. O presidente Michel Temer se reúne hoje com os ministros da Infraestrutura e das Comunicações para tratar de mais de 1.500 obras paralisadas ou inacabadas pelo país. São obras avaliadas em até 10 milhões de reais. Temer também pretende cobrar dos demais ministros resultados de programas federais. O presidente quer ainda uma reunião ministerial para afinar o discurso e aprovar a reforma previdenciária no ano que vem. A expectativa é que o Tesouro Nacional divulgue hoje o valor exato que entrou nos cofres do governo com a repatriação de recursos do exterior. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pode dar detalhes sobre o que a União vai fazer com o dinheiro que foi arrecadado. No Congresso Nacional, as lideranças partidárias acertaram a votação da reforma política em primeiro turno para a sessão de quarta-feira. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que esse deve ser o único item na pauta do plenário do dia. Entre os temas que podem ser votados estão o fim às coligações nas eleições proporcionais e a criação de uma cláusula de barreira para a atuação dos partidos políticos. Em relação à PEC dos gastos públicos, o relator Eunício Oliveira, do PMDB, já havia lido o parecer recomendando a aprovação da emenda que limita os gastos do governo à inflação do ano anterior. Mas um pedido de vista dos senadores do PSDB adiou a discussão da proposta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Amanhã está marcada uma audiência pública na comissão para debater a proposta, que deve ser votada na quarta. Para entrar em vigor, a emenda precisa passar ainda por 2 votações no plenário do Senado. A produção de veículos no Brasil recuou 15% em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2015. Segundo dados da Associação de Fabricantes, foram montados no total 174.150 carros, entre comerciais leves, caminhões e ônibus, comparado a 205 mil veículos no mesmo mês do ano passado. O resultado da indústria automotiva nacional é o pior desde 2003 para outubro e também para o acumulado nos 10 primeiros meses do ano. No Economia e Negócios desta segunda-feira, Fátima Turci recebe Teunis Marinho, que é presidente da Associação Brasileira de RH, e Adriane Zagari, presidente da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias.
Durante a entrevista, eles abordam temas como a competitividade no mercado de trabalho entre homens e mulheres e a constante busca por resultados em situações econômicas adversas. Confira o trecho do programa. Lembre-se sempre do seguinte, erre rápido e conserte mais rápido ainda. Peça desculpa, tenha dignidade de pedir desculpa, mas vai em frente, né? Os olhos não ficam na nuca. Pense olhando para frente. Se você estiver desempregado, faça durante esse período tudo aquilo que você não conseguirá fazer quando estiver empregado. Por exemplo, estudar. Estudar é uma coisa que você sempre sai ganhando. O sucesso de um ser humano, você não mede apenas por aonde ele chegou, mas principalmente, até mais importante, de onde ele partiu. Isso aí, não perca o programa Economia e Negócios, vai ao ar hoje às 10 horas da noite, logo após o Jornal da Record News. Agora a notícia interessa para quem está com o nome restrito e quer limpá-lo. A partir de amanhã, vai ser feito um mutirão online para os quase 60 milhões de brasileiros que estão inadimplentes. É o Feirão Limpa Nome Serasa. O consumidor entra no site da Serasa, faz um cadastro, aí vai aparecer a lista das dívidas. Ele vai lá, seleciona qual dívida ele quer negociar e a partir daí começa a negociação com as empresas. O site da Serasa é serasaexperian.com.br. Boa dica, hein? Bem, muita gente pensa em ter um plano B para a carreira profissional. Uns porque sonham com uma vida sem patrão. Outros porque perderam o emprego. Você vai conhecer agora histórias de pessoas que resolveram investir na gastronomia. É o que mostra a reportagem de Elaine Cortez. Oficialmente, eles já são mais de 250 restaurantes sobre rodas circulando por São Paulo. A capital dos food trucks no Brasil nunca mais foi a mesma desde que o conceito chegou, inspirado pelo estilo americano de vida. Alta gastronomia, variedade de cardápio e preço competitivo elevaram o status da comida de rua. Muitas pessoas reclamando dos preços de restaurante. E a gente começou a sentir que o público tinha uma sede para comida boa, de ingredientes bons a preço justo. Foi um boom, mas afinal, quem são esses que dirigem literalmente o próprio negócio e nunca estão num endereço fixo? Oi! Eles precisam de pouco espaço para conquistar o grande público. Primeiro, para entrar, todas essas pessoas têm que ser magro, igual todo mundo aqui. 4 metros quadrados, cheio de muito amor e muito sabor. Mais de 200 pedidos por hora, 2 lanches por minuto. 2 por minuto é todo mundo alinhado, uma máquina que não para. Jorge Gonzalez é chefe de cozinha. Assinava a criação de pratos famosos num renomado restaurante paulistano reconhecido internacionalmente. A ideia inicial era trabalhar menos. Lógico, não é para todo mundo. Só que não funciona. Não funciona. A ideia era segunda a sexta, um horário comercial e sábado e domingo na praia. Ai, que maravilha! Hoje é sábado, eu não estou na praia. Então, não funcionou, mas olha, funcionou o projeto. Esse é o mais importante. Funcionou tanto que ele está trabalhando aqui, ó, com o pé quebrado, né? Não tem escapatória. De um lado da rua, um chefe. Do outro, um curioso comedor de hambúrgueres. Quer que seja que fosse diferente, sempre me chamou muito a atenção. Em casa, eu estava sempre inventando alguma coisa diferente. Tanto que parte da história de como nasceu isso daqui foi por causa das invenções que eu fazia na cozinha do meu AP. E foi assim que o marqueteiro da indústria farmacêutica entrou para a lista dos mais prestigiados food trucks da cidade. Zé foi demitido. Além de um bom paladar, ele só tinha uma ideia e o fundo de garantia por 4 anos de trabalho. Agora é tudo muito mais dinâmico, muito mais cara a cara com o cliente. Isso mudou bastante, né? Antes eu estava num escritório, lidando com e-mails, conferências e reuniões. Agora eu estou aqui vendendo hambúrguer para o pessoal, tanto em festivais como na rua. E nesse meio tem muita gente que preferiu literalmente o olho da rua. Gente que deixou a carga horária por horário flutuante, gente que deixou o escritório por um caminhão, gente que trocou a formação para fazer hambúrguer. Olha só, uma família inteira, motorista, cabeleireira, esteticista, manicure,
pós-graduado em gestão de pessoas e instrutor socorrista. Como é que você conseguiu juntar a família inteira nesse projeto? Olha, foi uma loucura. Não foi normal. Apresentar isso aqui para eles não foi uma coisa normal, foi fora do comum. No caso de Roberto, foi ele quem pediu demissão. Carteira assinada, salário fixo, tinha 6 anos de profissão. Largou tudo? Tudo. Não demorou muito para a família toda ir pra rua. Dar umas faíscas, trabalhar com o marido, com o filho, com nora, com todo mundo. Ele fica contente, querer dar uma faísca, mas a gente já paga. E não tem tempo pra briga, não. É muito corrido. Roberto foi além. Teve que convencer a noiva em adiar o casamento e investir o dinheiro da festa no truck. Está provado. Bom vendedor ele é, sem dúvida. Era em abril de 2017, agora será em 2018, se Deus quiser. Pedro também é mais um jovem investidor desse negócio. Ele e mais 2 amigos, um advogado e 2 engenheiros, queriam ganhar o mundo. Só não imaginavam que fariam isso acontecer com um food truck. Os dois tinham uma ideia de fundar uma empresa que trabalhasse com operações. A ideia inicial era um banco de franquias. Os rapazes venderiam cotas de participação em franquias espalhadas pelo país, sem que o investidor precisasse acompanhar o negócio de perto. Mas eles precisavam de uma marca para servir de exemplo, um projeto piloto. Criaram a deles, com ketchup de goiabada, maionese defumada, cebola caramelizada, e o hambúrguer saiu melhor que encomenda. De projeto piloto para modelo de investidor, ele virou uma marca que a gente acredita e deposita muita esperança e tempo e dinheiro. Aí, é claro, ele trocou o terno pela doma, essa roupa engomada de quem manda bem na cozinha, sabe? Eu parei de advogar. E eles deixaram as obras? Também. Todo mundo abdicou do que fazia na vida. É a construção da experiência que a gente adquiriu nessas profissões. Empreender é o quê? Eu vou dirigir o meu carro. E eu vou levar ele do lado que eu quiser. Bob fez o mesmo. Eu tinha um auto center, uma oficina mecânica. Focava em reparação de veículos, né? E a customização, a preparação, transformação dos carros era uma paixão, era um hobby. Era só um hobby? Só um hobby. Final de semana a gente fechava, juntava um grupo de amigos e ficava trabalhando lá no sábado, domingo, porta fechada pra gente, pra uso nosso, pela paixão. Até que surgiu a primeira encomenda de um truck. Quando eu montei esse primeiro, eu já tinha a paixão de operá-lo, né? Aí, a hora que a gente teve uma oportunidade, a gente montou o nosso. O que era um hobby seu, hoje é trabalho. Se tornou um grande negócio. Seu lanche tá pronto, Elaine. Elaine, vou comer seu hambúrguer, Elaine. Vem logo, Elaine. Vamos embora. Tá cheio de gente com fome aqui. Olha só, até o jeito de chamar o cliente tem que ser diferente, entendeu? E dá uma olhada, esse é um hambúrguer carimbado, customizado também. Tem um selo aqui de qualidade. Os personagens mudam, mas as histórias têm um ponto em comum. Têm um perfil muito forte de empreendedorismo. E eles buscam realmente essa coisa do quero ser feliz fazendo o que eu gosto. Você pode largar tudo desde que você tenha paixão pelo que você vai fazer. Porque a gente não tem hora, a gente levanta de madrugada, você leva a sua empresa para casa, né? Toda vez que você se deparar com um desses agora pela rua, pode ter certeza que por trás do sabor também há uma história de dar água na boca. Sempre falta alguma coisa, né? A hora que tudo que você faz vira uma obrigação. A hora que você acorda de manhã e fala, tenho que ir trabalhar. Ou eu tenho que fazer um programa, ou eu tenho que fazer um carro, ou eu tenho que ir para a escola. Aí é a hora de você repensar o que você quer fazer na vida. No próximo bloco tem bastidores com Débora Bresser. E ainda, veja os pontos importantes sobre o planejamento para fazer o casamento dos sonhos, gastando menos. É daqui a pouco, aqui no Link Record News. Até já. 13h37 da tarde, pelo horário brasileiro de verão, e o Link Record News já está de volta. De volta com a sua participação, hoje a gente aborda na enquete do dia um tema polêmico, viu? Amanhã, os eleitores dos Estados Unidos vão escolher o próximo presidente que vai comandar o país pelos próximos 4 anos. E nessa votação, também eleitores de 9 estados vão votar, vão decidir se eles são a favor ou não a legalização da maconha no país. Aqui no Brasil, o caso está sendo estudado
no Supremo Tribunal Federal, ainda não tem uma decisão sobre isso. E a gente pergunta para você se você é a favor ou não da descriminalização da maconha aqui no Brasil. Para votar nas nossas redes sociais, é só usar a hashtag LinkRecordNews ou ainda mandar sua mensagem, a sua opinião sobre esse tema no nosso WhatsApp. O número vai aparecer aqui embaixo, ó. É o 953071851 e a gente já tem participação, né, Clara? Temos sim, vamos à primeira participação na tela, então, do Paulo, daqui de São Paulo, capital. Ele diz: concordo com a liberação desde que haja uma fiscalização severa. Isso para não cair na clandestinidade como muitos outros produtos. Opinião do Paulo registrada, então. Obrigada, Paulo, pela participação. Mais uma opinião chegando do Messias, de Jataí, Goiás. Sou contra a legalização da maconha, visto que ela é a porta de entrada para outras drogas. Essa é a opinião do Messias. Valeu. Opiniões divididas agora da Maria de Gramado, Rio Grande do Sul. Todas as drogas deveriam ser liberadas, pois as pessoas devem se responsabilizar pelos seus atos. Assim, o tráfico também acabaria. O álcool é uma droga e é vendido livremente. Opinião da Maria, então. Obrigada pela participação. Mais uma participação chegando agora do Alberto, de Novo Oriente, Ceará. Ele que diz o seguinte: sou contra a legalização da maconha. Acho que legalizar uma droga seria uma espécie de abertura de portas para o uso de outras drogas. Então, opinião parecida com a do outro telespectador que mandou a respeito desse assunto polêmico, que você pode opinar e também votar na nossa enquete. Daqui a pouquinho a gente traz o resultado final da enquete aqui na tela do Link Record News. Enquanto você segue votando, a gente mostra agora um caso bastante inusitado. Um homem fantasiado de Papai Noel sofreu um acidente ao saltar de paraquedas durante o lançamento da decoração de Natal de um shopping do município de Juazeiro, região norte, lá da Bahia. Olha só as imagens. O pouso estava programado para acontecer no estacionamento desse shopping, mas o homem se chocou com a traseira de um veículo que estava estacionado no local. O momento do acidente foi flagrado por pessoas que acompanhavam ali a chegada do Papai Noel e rapidamente se espalhou nas redes sociais. São imagens impressionantes, né? Olha só, o momento então em que ele bate, olha o estrago que ele fez nesse carro. Nessa foto, a gente vê como o veículo ficou quando o Papai Noel colidiu então. Em nota, o centro comercial informou que o acidente foi causado por uma mudança repentina na posição do vento e disse que está prestando todo o auxílio ao dono do carro que foi danificado. O Papai Noel, felizmente, não se feriu, está tudo bem. Dando maior mesmo só no carro, né? Agora eles tinham que prever que o vento pode mudar, né? E Pois ele é. descer ali em pleno estacionamento, que é cheio de carro, é claro que é um risco, né? Uma grande probabilidade disso acontecer, né? Bom, ainda bem que ele não se feriu. A gente convida agora a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Boa tarde, Débora. E aí, o que você traz pra gente? Olá, Marcela, tudo bem? Olá, Maria Clara. Olha, ontem, domingo, a gente teve uma premiação que é o EMA. É uma premiação da MTV europeia, né, o European Video Awards. Então, assim, o que teve lá de muito interessante? A gente teve o Justin Bieber, aquele que tá vindo aí, né, em 2007 vai ter show dele e tudo mais. Já tem fila na porta. Já tem fila lá no estádio, o pessoal esperando. Pois é, o Justin Bieber levou como a melhor música do ano, com a música Sorry. Agora, ele provavelmente estava indicado em 5 categorias, levou essa, que é uma das mais importantes, mas ele foi surpreendido e superado na categoria de melhor cantor, melhor artista masculino. Que a gente teve uma surpresa, de alguma forma, que é um rapazinho lá do Canadá, que ganhou como melhor artista do Canadá, que é o Shawn Mendes. Ele está aparecendo aí como um novo Bieber. Então, o Bieber que se cuide. O Bieber então, que se cuide, porque ele já perdeu aí um dos troféus, né? No feminino, a gente teve a Lady Gaga, ganhando como a melhor artista mulher, né? Melhor artista feminina. E a quem decepcionou muito foi a Beyoncé, que também estava indicada em 5 categorias, estava ali a maior expectativa, mas ela não levou nem de melhor clipe, nem de apresentação ao vivo. O que a gente percebe nessa premiação, apesar dela ser, né, do mercado europeu, ela acaba premiando gente do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Olha, que legal. Pois Quem é é. que vota? E no Brasil a gente teve, são os telespectadores do mundo todo, então é legal isso, né? E no Brasil quem levou o troféu pela segunda vez consecutiva foi a Anitta.
Sucesso total, Anitta. Sucesso mundial, Anitta, hein? E ela compartilhou nas redes sociais esse resultado, ela não foi até lá. É uma premiação curiosa, porque nem todo mundo vai. Então, quando a gente começa a ver o red carpet, tem muita cara nova, muita gente nova, as grandes divas não estavam lá. Então, não estava lá a Beyoncé, nem a Gaga, mas eles todos fazem aquele videozinho de agradecimento, né? Eles aparecem agradecendo quando eles levam o prêmio, mas é significativo, assim, para a gente olhar quem é que está vindo aí no mundo pop e ficar de olho nesse rapazinho aí, porque o Bieber acho que vai ter o seu reinado bastante abalado aí pelo Shawn Mendes. E agora você falou que não tem tantas celebridades as mais famosas, mas os looks chamaram a atenção. Chamaram a atenção, porque mesmo, quer dizer, red carpet é red carpet. E eu acho interessante que elas aproveitam sim esse momento e o que a gente viu lá foi muita transparência. Bem ousadas, hein? Bem ousado. As meninas, assim, não quiseram esconder nada, não, entendeu? Até você vê, até os looks que são mais comportados, eles estavam muito fortes na transparência. Então, a gente percebe que é uma tendência interessante para a red carpet, né? Você tem algumas pessoas que abusaram mesmo da sensualidade ali, apesar de a gente ter a ausência aí desses nomes mais fortes, né, as grandes divas, mas a meninada não fez feio não, a meninada fez bonito nesse red carpet ontem. Legal, tá? Tem a transparência, mas tá bastante elegante. Não, né, é aquela coisa que a gente sempre brinca, é o sexy sem ser vulgar. Elas realmente conseguiram achar um equilíbrio muito interessante e foi um red carpet bonito de se ver. Que a gente, às vezes, tem umas bizarrices. Dessa vez, a gente não viu, não. Viu mais coisa bonita mesmo, que a gente gosta de ver, né? Legal, então, Débora. Até amanhã. Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Obrigada, gente. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã, Débora. Bem, agora a gente fala de um tipo de casamento pra lá de íntimo. A celebração geralmente é feita em cenários paradisíacos, apenas com o noivo e a noiva. Quem organiza esse tipo de cerimônia diz que sai mais em conta que o casamento convencional, cheio de convidados. Casamento é sempre a dois, mas nesse caso são só os noivos, literalmente. A nova forma de comemorar a data é uma tendência no Brasil e uma realidade já bem frequente no exterior. Mas é justamente a família que implica um pouco com a novidade. É que a ideia é casar sem ninguém saber, de surpresa. Ir viajar e já fazer do passeio e cerimônia uma coisa só. A lista de convidados normalmente é um problema e custa caro. Por isso, o casamento a dois tem sido a solução. Hoje, o casamento é bem a celebração do casal. E veio também de encontro ao momento econômico que a gente está vivendo, né? As pessoas estão querendo reduzir custos e essa foi uma opção encontrada. Então, vem crescendo bastante. Menos dinheiro gasto com louça, decoração e formalidades e muito mais intimidade. Fernanda tem vendido essa ideia. Ela é assessora desse tipo de cerimônia e é a relação custo-benefício que mais chama a atenção dos casais. Ele realmente acaba gastando bem menos do que uma recepção, por exemplo, no Brasil, porque eles vão ter que atrelar com o número de convidados, acaba sempre sobressaindo o valor. Entre os destinos favoritos, os cenários paradisíacos do Caribe e as românticas Itália e Paris. Tem a cerimonialista e tem lá o aparador com uma decoração rústica. A gente sempre pensa num buquê para a noiva, né? Podemos ver, às vezes, um quarteto de cordas, faz o cerimonial e depois o jantar mesmo para eles. Ninguém sabe, mas esses dois já estão com tudo preparado para o casamento que deve sair daqui a 8 meses. O noivado já foi a 2 e a ideia agora era surpreender todo mundo voltando da próxima viagem de férias já casados. Só que isso a nossa reportagem vai estragar. A minha mãe nunca imaginou que eu ia casar, né? Vai ser decepcionante para ela quando eu falar para ela que ela não vai estar no nosso casamento. E eu sou filha única. Filha única ela, imagina. Então minha mãe vai pirar. O destino é Cancún, no México. Vão gastar R$11 mil com decoração, vestido, filmagem, passagens e estadia. É o tipo de casamento que a gente olhou e se apaixonou, a gente achou que é nossa cara.
bacana, né? Mas assim, não tem nenhum convidado, claro, que vai sair mais em conta. É para aquele casal que realmente quer economizar, mas que gosta, né, desse estilo, dessa opção, porque é uma opção que pode ser viável para quem não tem condição de fazer uma festa com muitos convidados. Né? Não ter pelo menos os pais por perto, para mim não seria muito legal, não. É uma espécie assim de lua de mel só, né? Legal, e ainda falando sobre casamento, no Fica a Dica de hoje, o planejador financeiro Mauro Calil explica pra gente como fazer um planejamento para se casar sem entrar em dívidas. Olá, meu nome é Mauro Calil, planejador financeiro, fundador da Academia do Dinheiro. Bom, se você quer ter um casamento dos sonhos sem gastar muito, faça uma planilha, liste aquilo que é importante para você, para o seu esposo, para sua noiva e o valor de cada item. Comece cotando esses itens com diferentes fornecedores sem perder a qualidade. No final vai ter um total. É muito importante que esse total caiba no seu bolso e que você vá pagando antes da sua data de casamento, para que você comece a sua vida de casado sem dívidas. Fica a dica. Obrigada, Mauro, pela sua participação. Bem, lembrando que para participar aqui do nosso quadro é muito fácil, você não precisa ser um especialista em alguma área, não. Basta gravar um vídeo curtinho como este, com qualquer dica interessante e enviá-lo para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, o DDD é o 11, número 953071851. Participe! E no próximo bloco tem a sua opinião aqui no Link Equanews. E ainda, cientistas comprovam, tratamento precoce reduz sintomas do autismo. É daqui a pouco. Três horas e 54 minutos no horário de Brasília, Link Equanews de volta. E agora com uma boa notícia, pela primeira vez os cientistas comprovaram. Quando uma criança autista começa o tratamento até 2 anos de idade, os sintomas tendem a diminuir. Pois é, o autismo não tem cura, mas a descoberta que acaba de ser divulgada por uma revista médica britânica é um alívio enorme para muitas famílias. Já nos primeiros meses de vida, o desenvolvimento de Ágata se mostrava diferente dos outros bebês. Quando ela mamava, ela não olhava no meu olho. Ela ficava olhando para cima, para o teto. Ela ficava girando a mãozinha assim, sem parar, e o pezinho. Ela ficava horas assim. Assustada, a Mariana levou a filha a um neuropediatra que levantou a hipótese de a menina ter autismo, um transtorno neurológico que varia de intensidade. Algumas crianças se isolam, umas não se comunicam direito, outras não aceitam contato físico, como um simples abraço. Num determinado momento, 9, 10, 11 meses de idade, a criança não está fazendo coisas que se esperaria que fizesse. Como exemplo, eu posso te dizer, uma criança entre 1 e 2 anos de idade, ou até um pouco menos, que não apontam quando querem te mostrar alguma coisa, que não imitam, que não batem palmas. Na primeira suspeita, leve a criança ao médico. Isso faz uma diferença enorme. A Ágata começou o tratamento, inclusive com terapia, ainda bebê. Hoje, aos 5 anos, ela já recebeu alta e não tem mais qualquer sintoma de autismo. Apesar do transtorno não ter cura, as chances de melhora são maiores quando o diagnóstico é dado cedo. Está comprovado. Pesquisadores acompanharam por 6 anos 152 crianças autistas, divididas em 2 grupos. As que passaram por tratamento especializado e tiveram também os pais orientados por terapeutas, reduziram em até 17% os sintomas graves de autismo. O estudo, o primeiro sobre o efeito de terapias precoces a longo prazo no mundo, foi divulgado por uma revista científica muito conhecida. O tratamento basicamente é feito por uma psicóloga seguindo uma linha comportamental, que é uma coisa que se baseia em você tentar, através de recompensa e punição, fazer com que comportamentos inadequados desapareçam ou diminuam e comecem a surgir comportamentos adequados no lugar. Apesar da suspeita, o transtorno acabou não sendo confirmado em Ágata. Mas até saberem disso, ela foi tratada como autista. Hoje, a menina é bem diferente daquela criança que vivia isolada e quieta. Brinca, conversa, está sendo alfabetizada. Entre uma palavra e outra, escreve agora mais um capítulo da sua história. Ela efetivamente tinha os sintomas de um bebê autista, mas hoje ela não tem absolutamente nada. Sempre muito emocionante, assim, receber essas notícias da escola, né? Que ela está se desenvolvendo super bem e observar também no nosso dia a dia, assim, como ela
interage, como ela se desenvolve, enfim, como ela está crescendo. Bacana, né? Por isso que os pais devem ficar muito atentos logo que a criança nasce, né? Bem, agora nós voltamos ao assunto da nossa enquete do dia. Amanhã, os americanos vão às urnas decidir quem será o próximo presidente do país. E em 9 estados americanos, esses eleitores também vão decidir se devem legalizar a maconha ou não nesses estados. Aqui no Brasil, o uso da droga está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Diante disso, nós perguntamos: você acha que a maconha deve ser legalizada aqui no país? Sim ou não? Para participar da nossa enquete, entre nas redes sociais usando a hashtag LinkRecordNews. E você também pode opinar por meio do nosso WhatsApp, DDD 11, número 95307-1851. Ainda tem alguns minutinhos para votar e opinar. Enquanto isso, já tem participação na tela. Vamos olhar aqui. As participações chegando via WhatsApp do Leonardo, de Guarulhos, São Paulo. Sou totalmente a favor da descriminalização da maconha, sobretudo por facilitar o acesso ao uso medicinal. A porta para as drogas é o álcool, na avaliação, então, do Leonardo. Obrigada. Agora o Paulo, de Diadema, São Paulo. Liberação da maconha, sim, para acabar com o comércio ilegal, gerar emprego e renda legais e acabar com a hipocrisia nesse país. Opinião do Paulo, então, registrada. Obrigada, Paulo. Mais uma do Jonathan Araiosés Maranhão. Ele diz o seguinte: ele também é a favor da liberação não só da maconha, mas de todas as drogas, na avaliação dele. A melhor forma de acabar com o tráfico de drogas no Brasil é liberar com monitoramento. Obrigada, Jonathan. Agora o Jailson, de Correntina, Bahia. Sou contra a liberação da maconha, pois, como já diz, é uma droga. Deveríamos estar lutando para acabar com as drogas lícitas, ao invés de estar pensando em liberação. É a opinião do Jailson, então. Obrigada. Bom, a gente aproveita agora para mostrar o resultado final da nossa enquete e saber como é que você votou. A gente perguntou para você se você é a favor da legalização da maconha aqui no Brasil. 37% disseram que sim, são favoráveis à legalização. E 63% disseram que não são a favor da legalização da maconha. A gente aproveita para agradecer a sua participação e amanhã tem mais enquete nas 2 edições do Link Record News. E esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews. A gente se encontra de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Fat Channel. Continue participando pelas nossas redes sociais. Até amanhã. Record News, informação para você crescer. Até mais.